Pessoal, o Grêmio está tentando o lateral direito Paulo Henrique, 29 anos, 1,75 m, jogador do Vasco da Gama e, não dá para dizer que não, também da seleção brasileira. Esteve presente nas duas últimas partidas da data FIFA. Entrou no segundo tempo de uma e foi titular em outra, inclusive marcando o gol. Mas ele pertence ao Vasco e neste momento está na reserva do time do Fernando Diniz, que colocou o Puma Rodrigues como titular e está utilizando ele para entrar no segundo tempo. E aí lembra aquela história que tinham nos contado? Olha, se a gente estiver passeando pelo shopping e ver uma oportunidade, vamos tentar. O Grêmio fez uma tentativa. Colocou possibilidade na mesa do Vasco da Gama, que neste momento, é verdade, recusou. Mas vamos lá, não dá para descartar que a direção vá fazer uma nova investida. Até porque hoje o Grêmio chegou a colocar 4 jogadores na mesa para o Vasco e eles não se interessaram. O valor é impraticável, 10 milhões de euros, não dá para pagar isso, então 62 milhões de reais aproximadamente. Esquece nestes valores, mas numa dessas, se ficar mais palatável, essa negociação pode acabar evoluindo. E isso, no momento, é tudo de mais importante que a gente tem para te adiantar sobre esse caso. Mas eu tenho outros pequenos detalhes que quero colocar aqui, eu acho que é importante você ficar bem informado, só que antes preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay. Para tu não passar aperto, na próxima blitz que te pararem e perguntarem cadê o documento do teu carro, paga o IPVA, paga o licenciamento, paga aquela multa que está atrasada, que tu levou e tem alguma dificuldade. A Zapay é tua parceira nisso. É uma empresa credenciada no Detran, que atua em todo o território nacional e que pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12, como tu preferir. É óbvio, agora, nesse momento em janeiro, tem um descontinho que o governo está dando, esse aqui é o desconto do governo gaúcho, tá? Até 22%, tem que ver exatamente qual é o teu caso. Parcela em 12 vezes no cartão, vai abrir um jurinho que Visa e Master colocam, mas se tu usar meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Então, baixa na descrição ou no primeiro comentário. Gente, vamos lá. O Grêmio quer o Paulo Henrique, sim, o PH lateral direito. Ele já tem 29 anos, tá? Ele começa lá atrás, passa pro Londrina, há pouco tempo estava aqui no Juventude, vai para Atlético Mineiro e encontra o seu melhor futebol no Vasco. A ponto do Ancelotti chamar ele para 2 amistosos e o cara entrou e inclusive fez gol. Isso é, assim, relevante. A direção viu a oportunidade porque nesse momento quem está jogando é o Puma. Ontem eu vi os pênaltis do Vasco da Gama contra o Volta Redonda, foi 5-3, e o Pumita Rodrigues bateu o último pênalti. Ele bateu a última cobrança, inclusive, dos caras. E eu tô vendo aqui os últimos jogos, o Paulo Henrique, ele tá entrando no segundo tempo. Entrando no segundo tempo das últimas 3 partidas, sempre como uma peça importante do Fernando Diniz, é verdade, mas aqui, ó, ele é um jogador que entra na segunda etapa dos jogos pra, enfim, não é mais o protagonista com o Fernando Diniz, diga-se de passagem, ele teve até uma lesão no pé, eu tava lendo aqui as informações, mas hoje não é necessariamente um titular, pelo menos nas últimas 3, 4, 5 rodadas aí, tá bom? E aí veio a brecha. Lembra daquela história? Ó, se a gente se a gente olhar, observar uma oportunidade, nós vamos buscar. O Grêmio tentou. A informação de momento é que a direção ofereceu 4 jogadores em uma lista para o Vasco, dizendo, olha, escolhe pelo menos um. Quem sabe dá para colocar 2 e a gente faz uma composição de negócio. Os jogadores Aravena, Cristaldo, Cuejar e Dodi estavam nessa lista. E o Vasco podia escolher pelo menos um, quem sabe mais outro e tal. E se bobeasse, o Vasco escolhesse os 4, acho que o Grêmio faria, tá? Mas enfim, para tentar bater valores. O Vasco recusou. E a informação é que, primeiro, a multa rescisória dele é de 10 milhões de euros. Tem uma dúvida se é multa rescisória ou se é o valor que o Vasco diz, cara, por 10 milhões de euros eu faço um negócio, 62 milhões de reais. Não vão pagar isso para um cara que tem quase 30 anos, tá? Não dá, mesmo sendo lateral de seleção brasileira no momento. Tem só mais uma convocação para a seleção e aqui vem um detalhe que muda todo o cenário. A informação é que o Pedrinho não quer liberar porque pensa que ele estará no mínimo na pré-lista. No mínimo na pré-lista. E se bobear, vai para a Copa. Se bobear, vai para a Copa. E aí, muda de preço, muda de tamanho, muda de conceito. Tem uma situação que chegou para mim aqui, olha, projetam até uma possibilidade de saída do Fernando Diniz. E isso pode reconduzi-lo para o time principal, para o time titular, no caso, né? Principal, ele já está no elenco principal do Vasco da Gama. E aí mudaria a situação dele, ele voltaria a ter o protagonismo e tudo mais. Mas o Grêmio viu uma oportunidade e tentou.
Dá pra descartar, arriscar da lista? Eu não faria isso, tá? Por feeling, sentimento, pelo que eu vi, não descarta. A pessoa ainda disse, cara, não dá pra descartar, mas também não é tão fácil. O fato é, nós sabemos agora de um lateral direito tentado pela direção. Naquela história que os dirigentes estão falando. Nós estamos passeando no shopping, se encontra uma oportunidade, compramos. Caso contrário, não tem muito o que fazer. Meio-campista é um desejo mais dos dirigentes que do Luiz Castro, camisa 10, mas a direção quer. Luiz Castro quer no lateral direito, mas sabe que já investiram bastante e que hoje precisa de mais saídas do que chegadas de jogadores. E o PH foi esse nome olhado. E esta é toda a situação que temos sobre esse jogador. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.